Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais uma análise de livro aqui no Escuta e Estuda. E desta vez quero trazer a todos vocês o livro A Arte da Política, a História que Vivi, de Fernando Henrique Cardoso, que dispensa apresentação. Se você está neste canal, obviamente, deve já conhecer o básico do básico de muitas das ciências humanas, de história, de geografia, de economia, políticas públicas, tudo que temos postado de conhecimento. Então, com certeza, sabe quem é Fernando Henrique Cardoso. Figura que nos traz um pouco de estranheza pelo fato de ser um intelectual instruído desde a infância, como ele mesmo nos mostra neste livro, e que chegou à presidência da República. Pois, pelo padrão que nós temos de escolha de nossos líderes, são quase todos escolhidos pela população baseado nas emoções, nos preconceitos, nos pensamentos mais rasos. É isso que, infelizmente, adota-se no Brasil. É claro que tem outros países que também fazem da mesma forma. Mas Fernando Henrique Cardoso, presidente da República de 95 até 2002, o Lula entra em 2003, né? Porque a campanha é em 2002, ele vai entrar em 2003, o primeiro governo Lula. E ele vai descrever neste livro um resumo de todo este período. Claro que ele faz também alusão à sua vida na política, à sua vida anterior à política, as suas origens na família. E interessante deste livro é que tem muita informação, 635 páginas, que não passam apenas pelos aspectos pessoais do Fernando Henrique Cardoso, os seus relacionamentos com outros políticos, como que ele foi manipulando a política, ou sendo também manipulado, como ele diz, questão de influenciar e ser influenciado. E aí ele explica alguns quesitos de economia, de sociologia. Ele fala coisas interessantíssimas neste livro, né? Não precisamos ter concordado com essa figura, como discordo de muitas das linhas econômicas que ele adotou, inclusive no final do livro, quando ele fala dos motivos que o levaram a assinar o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares, que, a meu ver, na minha opinião pessoal, o Brasil não poderia ter feito isso. Ele expõe alguns motivos, os motivos para agradar o mercado financeiro, algo que não tem nada a ver, que chegaremos a discutir, não nesta parte atual, mas lá para frente, no final, né? Obviamente não vou fazer em 2, 3 partes, como em alguns outros livros. Vai precisar de pelo menos umas 5, 6 partes, pois é muito extenso, tem muitos detalhes. Ele explica a situação do Brasil, da inflação, da economia, da sociologia, como que o Brasil também foi adquirindo alguns dos direitos, mas de forma inversa. Quando ele fala lá na frente, ele fala dos direitos sociais que nos outros países, principalmente a base europeia, foi se conquistando através de um graduado, desde dos direitos de liberdade, igualdade e depois fraternidade, né? Nos lemas da Constituição Francesa. Aquela questão dos direitos de primeira geração, onde o Estado se afasta e permite a liberdade do indivíduo, de segunda geração, onde o Estado tem que promover a igualdade, as condições de igualdade entre os indivíduos, porque existe pelo menos uma desigualdade crescente e bem clara na sociedade humana e que tentou se resolver. E depois os direitos de terceira geração, da promoção dos direitos difusos, onde não tem indivíduos ou classe de indivíduos identificáveis. E que na Europa, a matriz da sociedade ocidental, matriz porque os europeus, com o seu colonialismo, que montaram os Estados Unidos, montaram o Canadá, montaram o México, montaram o Brasil, a Argentina, todos os povos das Américas atualmente, a sua base social foi montada através de manipulações
dos estados europeus. Claro que tem compostos originários, principalmente se pegarmos ali a Bolívia, o Peru, né, Venezuela, né, e o norte do Brasil, nós temos populações originárias. No Brasil, praticamente as populações originárias quase que se apagaram a sua cultura, mais ou menos, porque 99% da população brasileira fala português. Mas voltando ao Fernando Henrique Cardoso, ele fala que o processo de cidadania que aconteceu nestes países, da aquisição dos direitos de primeira geração, de segunda geração e terceira geração, que foram graduais, né? Os de primeira geração na Revolução Francesa, os de segunda geração já na República de Weimar, os de terceira geração bem posterior. No Brasil não aconteceu desse jeito, aconteceu de forma totalmente bagunçada, porque não tínhamos participação civil até 1930. Não existia a população exigindo direitos, não existia nada disso, segundo Fernando Henrique Cardoso. Existia, sim, uma população letárgica que não tinha nenhuma participação social, ainda mais 99% da população até 1900 e pouco era analfabeta, e posteriormente, né, só através dos movimentos tenentistas, do movimento tenentista, que vai desembocar depois na tomada do poder pelo Getúlio Vargas, que vai ter sim a aquisição de alguns desses direitos, a exigência de outros, a reforma do Estado para a burocracia, como a gente está falando em gestão pública nos nossos resumos, e tudo isso. Mas vamos seguir a linha mesmo do texto do livro, não vamos aqui degredir sobre partes que estão muito à frente no nosso livro, né? O livro, ele é dividido, deixa eu abrir ele aqui, ele é dividido em várias partes, e nós temos, vamos aqui para o início, seguir aqui para aqui, sumário. O sumário, ele é dividido aqui em 10 capítulos, muito bem estruturados, aonde os primeiros ele fala do agradecimento aos seus 2 filhos e à sua mulher, a Ruth Cardoso, e seus filhos Paulo Henrique e Beatriz. Agradecimentos também a um dos seus companheiros que leram os ensaios e corrigiram, como Celso Laffer, Clóvis Carvalho, Eduardo Jorge, todos eles figurões da política, né? Celso Laffer foi ministro das Relações Exteriores posteriormente. E aí, do agradecimento, ele vai falar na introdução. Na introdução, ele faz um resumo de todos os capítulos, até o 10. Ele fala de Ulisses Guimarães, cita Ulisses Guimarães, uma frase que Ulisses Guimarães teria falado para ele, né? Que repetia direto, né? Que o tempo não perdoa quem não sabe trabalhar com ele. Na página 9, tá isso aí. E depois, né, ele vai falar na introdução também dos resumos dos outros capítulos. Os capítulos são 10 capítulos, né? O primeiro, fortuna e alguma virtude, aonde ele diz um pouquinho, ele quase não cita a infância, mas fala de alguns fatos que tinha muito relacionamento com seu avô. Depois ele trata no segundo capítulo, aprendendo na política, né? Quando ele começa a sair do mundo acadêmico, aos 37 anos, ele estava envolto no mundo acadêmico e começa a migrar para a política. Capítulo 3, o plano real, da descrença ao apoio popular. Né? Lembrando lá que no plano real, o Itamar já tinha trocado, acho que terceira vez, o ministro da Fazenda, que não estava dando certo, né? Depois do confisco da poupança que o Collor fez e o levou à queda, aí o Itamar assumiu
como vice-presidente, ele começou a mudar os ministros da Fazenda, mas não conseguiu nenhum que fosse bom. E de repente colocou o Fernando Henrique Cardoso. A gente vai ver como é que foi colocado. Aí no capítulo 4, ele fala no Planalto, desvendando a esfinge do poder, quando ele já ganha as eleições por causa do real, não por causa do seu carisma. Seria pífio se falássemos que ele tinha carisma. Não tinha nenhum carisma, mas tinha a inteligência, capacidade de coordenação entre os indivíduos, capacidade de colocar as pessoas certas no momento certo e para fazer a coisa certa, que desembocou no real, análise correta, né? A gente vai chegar lá. E ainda mais que o ano passado, 2024, foi o ano que marcou 30 anos do real. 30 anos de estabilidade econômica, a preços terríveis também, né? Por um lado, estabilizou a nossa economia, deu credibilidade internacional, fez o Brasil acessar fonte de recursos no ambiente internacional, mas também do outro lado quebrou grande parte das empresas brasileiras, né? Mas chegaremos lá, vamos por parte. Capítulo 5, pedras no caminho, as incertezas na economia, né? Quando o Brasil começa a sofrer vários ataques de especuladores. Capítulo 6, dos obstáculos à herança bendita. Aí ele vai dizer, né, dos obstáculos que ele teve para fazer as reformas, porque ele tinha que fazer várias reformas, e os obstáculos que vários políticos tinham para poder aprovar essas reformas, porque muitos desses políticos não queriam as reformas que eram necessárias aos olhos do Fernando Henrique Cardoso, porque retirava poder e influência desses políticos. Capítulo 7, a luta contínua para reordenar o Estado. Ele continua falando a mesma coisa, né, que as dificuldades com o equilíbrio da base do governo, porque ali ele montou no governo o PSDB, que era o partido dele, PMDB tinha mais ministério do que o próprio partido dele, PFL, que depois vai se desdobrar em outras siglas posteriormente, e aí ele fez um conjunto e outros pequenos partidos que giravam em torno dessa coligação para poder governar diante da oposição, que aí vinham os partidos mais à esquerda, né? O PT, o pessoal não tinha ainda, e PSTU e diversos outros. A luta contínua para reordenar o Estado, já falamos, a sociedade como protagonista, a necessidade que ele via de fomentar na sociedade a participação popular. Ele via que, mesmo já com alguns anos, já tinha mais uns 10 anos já de Constituição, a Constituição de 1988, previa a participação popular. A participação do povo, não só na hora de votar, mas a participação do povo nas discussões gerais, nas discussões do seu bairro, das discussões da sua cidade, do seu estado e da nação, as discussões que era necessário e a necessidade de oferecer o conhecimento para a participação popular. É claro que, quando eu li isso aqui, quando eu li esse capítulo, uma das críticas até que eu anotei aqui era a distância da visão dele das possibilidades da população, né? Ao contrário dele, eu nasci na parte mais pobre da população do Brasil. E ele nasceu na parte mais rica, como ele vai nos colocar na introdução e no início do livro. E ele não consegue entender que grande parte da população brasileira não tem 5 a 6 anos de estudo. E mesmo os que têm, já largaram os hábitos de leitura, largaram os hábitos de tudo isso. E também é justificável. Vamos pensar ali na vida de uma pessoa que trabalha como gari, né, de uma forma exaustiva, correndo ali para pegar o lixo e jogar no caminhão e ter todas aquelas manobras
ou então um pedreiro, ele vai trabalhar lá, acorda cedinho, 5 da manhã, para pegar ônibus, sair lá do Capão Redondo, pegar o Princesa Isabel e ir lá para o Terminal Bandeira, ou pegar outros ônibus. Isso vai variar em diversas cidades. E pega o ônibus ali, passa já 2 horas, vai chegar no trabalho, vai se quebrar todo, vai chegar cansado, depois pega a mesma coisa na volta para a sua casa que fica ali no subúrbio. E aí, de repente, tá lá, novamente, chega à noite quebrado, exausto, cansado. Imagina se ele vai pegar um livro de políticas públicas. Ele não tem nem a 5ª série, 6ª série, já está exausto, quebrado, cansado, ele só quer dormir, no máximo comer aquela tigela de comida que a patroa fez e poder desabar ali para no outro dia repetir a mesma coisa. Ele não quer nem saber de política pública, ele não entende, ele não quer saber, vai ter agora uma reunião do pessoal, dos vereadores aqui da cidade, ele não quer saber disso. E quando chega final de semana, ele vai gastar seu sábado e seu domingo indo ver reunião de comitê, reunião de políticas públicas, reunião da economia sustentável da cidade, desenvolvimento sustentável, né? Vai ouvir a Marina Silva, que é a mulher que tem uma história muito bonita de superação, né? Até os 15, 16 anos era analfabeta, depois pelo EJA se alfabetizou, depois fez faculdade, trabalhou e chegou ao alto poder. Agora, não é questão de concordar ou não, né? Discordo de muitas coisas ali, inclusive do próprio Fernando Henrique Cardoso. E ele não teve essa visão de que alguém como essas pessoas vão conseguir participar da política, elas vão participar, não vai, né? E é claro que, teoricamente, ele sabe que existe outros milhões de pessoas que poderiam participar, não participaram, mas ele vai colocar nesse capítulo aqui que a gente vai ver lá para frente. O capítulo 9 é Estado e Crescimento Econômico. Aí ele dá uma lamentada porque chamaram ele de neoliberal. Tem isso aí, ele lamenta no livro de que ele não é neoliberal. Ele diz que não tem, que ele achava que existia uma dissonância dos seus críticos ao falar que ele era liberal, de que ele estava abrindo a economia totalmente subordinada aos Estados Unidos. Ele diz das dificuldades que ele tinha na economia também, a questão do crescimento econômico, que não estava ao seu desejo, mesmo tendo estabilizado, a economia não estava crescendo a ponto que pudesse legitimar o seu sucessor, pois ele já tinha sido reeleito. E depois fala da política externa. Na política externa ele diz das viagens, das conversas que ele tinha com os outros líderes, ele diz do encontro dele com o próprio Putin. Ele fala o Putin já tinha acabado de chegar ao poder nos anos 2000, e aí ele diz das impressões que ele teve ao conversar com o Putin, Tony Blair, do Papa, o Papa que não era esse, obviamente, né? E aí ele diz de muitas dessas coisas ali, e finaliza com a palavra final, com a sua análise dos problemas de economia, e inclusive nessas palavras finais ele dá um pequeno entendimento de que ele achou realmente que o brasileiro poderia aprender rápido sobre muitas coisas. Tudo que eu falei ali, um pouco ele deixa claro. E durante todo o livro ele fala dos encontros pessoais que ele teve com vários outros líderes, inclusive com o Lula, né, quando ele estava na presidência e já tinha se reeleito, e no final do segundo mandato ele precisava que os presidentes da República se comprometessem em manter o tripé econômico lá do superávit primário, a balança comercial e as metas de inflação. Ele tinha que se comprometer os próximos presidentes, porque o mercado exigia, e ele conversou com todos os presidentes, inclusive com Lula. Aí ele diz como que foi a conversa com Ciro Gomes,
Ciro Gomes tinha participado do governo dele, depois se afastou, o criticou pesadamente. Ele disse também das confusões de relacionamento que ele teve com o Itamar. Logo depois, quando ele ganha a fama do Plano Real, e não o Itamar que o nomeou, mas ele que coordenou a população, porque o Itamar queria voltar. Mas enfim, vamos à questão aqui da linha, que ele diz da família dele, né, que o avô dele, o Joaquim Ignácio Batista Cardoso, né, o mesmo avô do Agostinho lá da Grande Família, né, ele é primo do Fernando Henrique Cardoso, esqueci o nome do ator, mas não vem muito à tona, né? Ele é primo do Fernando Henrique Cardoso, ele compartilha o mesmo avô, o Joaquim Ignácio Batista Cardoso. Esse avô dele, do Fernando Henrique Cardoso, ele participou de toda a trama para a proclamação da República, de como é que foi os passos, né, de como é que deu-se os murmurins, as conversas, as reuniões, e o Joaquim Ignácio Batista Cardoso, militar de patente, de média patente, porque ainda era muito jovem, mas chegou a ser general, que era o avô do Fernando Henrique Cardoso e tinha muito contato com ele. O Fernando Henrique Cardoso diz que conversava muito com ele, né? Ele tinha, né, essa questão do avô e aprendeu muito sobre o instinto, né? Tal como a gente fala lá no livro do Meirelles. Olha só que interessante, podemos até fazer um paralelo com Meirelles. Meirelles também bem nascido, de família riquíssima, e que o avô dele, o pai dele, principalmente o avô, trabalhava na política ali da cidade de Anápolis, né, do Henrique Meirelles, e tinha muito contato com o neto, influenciou esse instinto de estar dentro da política, que no caso do Henrique Meirelles, ele se afastou até dirigir o Banco Boston, transformar o Banco Boston no maior banco privado do mundo, e quando ele estava lá, ele resolveu voltar ao país, já tinha dinheiro, não precisava mais se preocupar em sustentar-se, e aí ele já tinha dinheiro para o resto da vida, ele voltou ao país para entrar na política, porque era algo que estava no inconsciente dele. A mesma coisa do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tinha o avô, agora o avô já de patente altíssima, no fim da vida, né? Mas o avô dele é oficial das Forças Armadas, já tinha até mesmo participado do golpe que derrubou a monarquia no Brasil e que o influenciou na vontade de ser político, mas ele só vai também entrar na política anos e anos depois, né? Ele era, como ele diz, quando pequeno era leitor voraz, desde criança ele lia tudo, ele diz, né? E que é uma diferença brutal na corrida que nós temos hoje no mundo, né? Você falar lá de meritocracia, imagina uma criança que nasceu na mesma época do Fernando Henrique Cardoso, mas nasceu no interior do Maranhão, interior do Pará, do Amazonas, até mesmo no interior de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, e que não teve acesso à educação corretamente, os pais são analfabetos, não gostam de ler, e obviamente esse comportamento não se torna inato ali até os 10 anos, o comportamento que se torna inato é inchada, carregar coisas nas costas, que é lastimável. E aí, de repente, você coloca lá uma prova e diz: quem se esforçar mais vai conseguir. Obviamente que já existe uma distância gigantesca entre um filho da elite, como Fernando Henrique Cardoso, como Henrique Meirelles, como diversos outros, para os filhos dos pobres. É claro que um ou outro ali pode vencer essa barreira, mas em geral a grande massa vai continuar sendo grande massa,
vai continuar adorando coisas imaginárias, se afastando cada vez mais da ciência, não tendo o hábito da leitura, como que é um dos hábitos que praticamente desenvolve todos os fatores ali que são necessários para a luta pelo desenvolvimento, por uma posição melhor na sociedade. A leitura faz isso. Enfim, então ele diz lá, leitor voraz desde criança, e aos 37 anos, Fernando de Henrique Cardoso já era professor da USP. Ele já estava lecionando na USP e era também professor no Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social. Ele também atuou lá na Comissão Econômica para a América Latina da ONU, a CEPAL, famosíssima comissão, que era uma forma de criar uma comissão de estudos, economistas, sociólogos e diversos intelectuais para criar um caminho de desenvolvimento para a América Latina, né? Porque naquela época ali, os Estados Unidos estavam jogando muito dinheiro na Europa. Era o pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa devastada, população pobríssima, população já namorando o socialismo, a União Soviética olhando para aquela população, instigando os políticos de esquerda. E naquele momento os Estados Unidos jogou muito dinheiro lá, o Plano Marshall na Europa. Tem um Plano Colombo também no Japão, muito dinheiro para que eles não se convertessem ao socialismo, que tinha logo ali na esquina da Europa, a União Soviética. E a América Latina também queria dinheiro, só que os Estados Unidos não faz benfeitoria, ele faz questões estratégicas. E que a América Latina não estava sendo ameaçada pelo comunismo. E quando começou a ser ameaçada, ela simplesmente é muito mais fácil manipular as elites da América Latina e instituir ditaduras, que é muito mais barato do que fazer um plano Marshall, né? Quando achou-se que o socialismo estava chegando próximo do Brasil, simplesmente lá no livro do embaixador Lincoln Gordon dos Estados Unidos, implementou-se então a ditadura no Brasil. Mas voltando aqui, ele era professor da USP, professor do Instituto Latino-Americano, participou da Comissão Econômica para a América Latina, era professor da Universidade de Paris, lá na França, viajava diversas vezes para passar períodos e lecionar sobre sociologia. Depois ele também diz, um pouco depois, aos 40 e poucos anos, ele lecionou também em Sorbonne não é nada mal, né? E também lá em 78 já estava também lecionando na Universidade da Califórnia. E ele teve que abrir mão desta função. Inclusive, ele tinha até possibilidade de ser chefe de departamento da Universidade da Califórnia, né? Só que, como ele tinha sido eleito senador, ele abriu mão de lecionar lá e resolveu tornar-se político, porque tinha um instinto político, como a gente acabou de discutir aqui, do seu avô. Seu avô tinha ter dado toda essa vontade de fazer parte da política. E ali, aos 37 anos, ele começou também a se envolver na política ao entrar no MDB. O MDB era o partido contrário ao governo militar, porque dizia-se de ditadura militar porque era permitido apenas 2 partidos. Não podia ter uma pluralidade de partidos, como se tem hoje no Brasil. E tem também nos Estados Unidos, né? Mero engano quem acha que só tem os democratas e os republicanos. Tem vários e vários outros partidos, mas somente os democratas e republicanos conseguem ter representatividade
para poder governar nos Estados Unidos. Só que lá é livre a formação de outros partidos e o regime militar tentou fazer algo semelhante à força, à lei, né? Criando algo autoritário, dizendo que Arena seria o partido do governo e MDB o partido que representava o não governo. E aí nós temos a questão problemática que lá dentro do MDB nós tínhamos desde a ultra-esquerda, aqueles que apostavam ainda nos caminhos do socialismo, de ligar-se à União Soviética, até os liberais democráticos que acreditavam no livre mercado capitalista. E aí ele ajudou a organizar esse MDB mesmo com todo esse problema. Aí em 1978, então ele se candidata a senador, se torna suplente do senador Montoro e 78, 79 ele entra na política de fato. Em 1982 se candidata novamente à reeleição e aí ele larga, em 1982 ele larga o cargo de professor na Universidade da Califórnia, tendo sido um pouco antes de ser eleito, convidado a ser diretor do Departamento de Sociologia lá nos Estados Unidos, mas ele abriu mão disso, pois tinha acabado de ser eleito. E aí em 1985 ele pensa em fazer voos mais altos. Ele vai para concorrer à prefeitura da cidade de São Paulo. A grande vitrine para políticos, né? Até coaches agora pensam em fazer e quase que ganham. E ele concorre à prefeitura de São Paulo em 1985. E aí ele faz a sua campanha, é bem cotado para ser o prefeito de São Paulo, chega nas pesquisas a ficar par a par com o Jânio Quadros, e ele fica ali. Ele tinha algumas pesquisas mostravam ele à frente do Jânio Quadros, pronto para ser, e aí ele começa a dar várias entrevistas. Uma das entrevistas que ele diz que realmente atrapalharam ele é da Miriam Leitão. Miriam Leitão, aquela da Globo, até hoje ela está lá. Ela fazia parte da revista Playboy, foi entrevistar o Fernando Henrique Cardoso. E aí Fernando Henrique Cardoso disse que já deu uma experimentada na maconha e que era ateu, pronto. Aí ela escreveu, não como se ele tivesse dado uma experimentada na maconha, mas como ele, um maconheiro ateísta. Acabou com a boa parte da sua fama ali. E essa entrevista que ele deu foi poucos dias antes das eleições, e isso atrapalhou ele profundamente. Mas o episódio que ele disse que o fez perder por 2%, uma margem pequeníssima lá em São Paulo, que foi o episódio da cadeira, porque lá ele foi dar uma outra entrevista lá no gabinete do prefeito de São Paulo. Todos eles entraram lá. E no momento que ele estava entrando, o redator da Folha de São Paulo falou para ele tirar uma foto na cadeira de prefeito de São Paulo, antes das eleições. E ele falou que não, isso não seria prudente, etc. E o jornalista ele disse que não, se o senhor ganhar, aí a gente publica a foto. Se o senhor não ganhar, a gente não publica a foto. E aí ele caiu no conto do jornalista e foi lá e tirou a foto na cadeira de prefeito, antes mesmo das eleições. 2 dias antes, o Jânio Quadros ele distribuiu cartazes com essa foto dele folders, com essa foto dele na cadeira de prefeito, dizendo que estava ali um ateísta e maconheiro. Obviamente ele perdeu. Foi substancialmente. Bom, é isso que nós temos para falar do livro do Fernando Henrique Cardoso. A gente vai tratar de outros pontos futuramente. Muito obrigado e se inscrevam no canal.